Fala, meus queridos! Tranquilo? Vambora trocar uma ideia sobre outro tema extremamente importante. Vira e mexe, ela vai aparecendo ou de forma direta ou passando por algumas questões, que é a cartografia. A cartografia, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E a partir da cartografia, você vai construindo representações, mapas. Vamos lá, o que é a cartografia? Cartografia é quando você elabora técnicas para desenvolver mapas. E ao longo do tempo, essas técnicas foram se desenvolvendo, essas técnicas foram melhorando. E essas técnicas foram melhorando para que você conseguisse desenvolver mapas com maior exatidão. Para que você tenha um mapa com todas as informações certinhos, bem elaborado, é necessário que você tenha alguns elementos. Quais são esses elementos que são muito importantes em qualquer mapa? O título. O título, ele vai te mostrar o assunto daquele mapa. O que aquele mapa está falando e também qual é o período histórico que aquele dado, que aquele mapa está representando. Então, o título é um elemento. Um outro elemento importante dentro ali da construção de um mapa é a legenda. Sem a legenda, não tem como você conseguir identificar as informações, as cores, os símbolos que aquele mapa está representando. A orientação é também um outro elemento que é muito importante. Através da orientação, você sabe exatamente qual é o sentido, o norte, o sul, o leste, o oeste. E isso é extremamente importante, já caiu questão abordando esse assunto. Um outro tema, um outro aspecto, uma outra característica que é interessante ter no mapa é a fonte, da onde aquela informação foi retirada. E um outro é a escala, extremamente importante e dá calafrio em muita gente quando se trata de assunto de cartografia. Escala e fuso horário. Então vamos lá, elementos importantes que são necessários você encontrar num mapa. O título, a fonte, a legenda, a orientação e a escala. Beleza. Outra coisa que é interessante você encontra no mapa são linhas imaginárias. O que são essas linhas imaginárias? Essas linhas imaginárias nos ajudam a detalhar com maior exatidão a localização de qualquer área na superfície. Quando eu falo de linhas imaginárias, eu falo de paralelos, meridianos. E através dos paralelos e meridianos, eu consigo encontrar latitudes e longitudes. Vamos lá, uma coisa de cada vez. O que são paralelos? Paralelos são linhas horizontais que você encontra em um mapa. E existem alguns paralelos que têm nome. Quais são os paralelos que têm nome? Lá ao norte, você tem o Círculo Polar Ártico. Um pouco mais ao sul, ainda no hemisfério norte, o Trópico de Câncer. A linha do Equador, que é o paralelo mais importante, é ela que vai dividir o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ou hemisfério setentrional ao norte, ou o hemisfério meridional ao sul. Também são outros nomezinhos que podem aparecer. Bacana? Linha do Equador. Está ali dividindo a Terra em norte e sul na meiuca. Aí, chegando ao sul, você tem o Trópico de Capricórnio e lá embaixo você tem o Círculo Polar Antártico. Bacana? Através desses paralelos, você consegue encontrar latitudes. O que são latitudes? Latitudes são exatamente pontos medidos em graus de qualquer lugar da superfície terrestre até a linha do Equador. A partir dos paralelos, a partir da latitude, você consegue encontrar uma coisa que é extremamente importante, que são as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas vai ser o cruzamento entre latitude e longitude. Vamos lá para não ficar embolado meio campo. Vimos ali o paralelo, vimos a latitude, que é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície até a linha do Equador.
E aí outra linha imaginária que tem são os meridianos. E o meridiano mais importante, o que tem nome linha vertical, vai ser o meridiano de Greenwich. E através do meridiano você consegue saber a longitude. E o que é a longitude? É a distância de qualquer ponto da superfície até o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich vai ser o ponto zero da longitude. E a linha do Equador vai ser o ponto zero da latitude. Através do cruzamento entre latitude e longitude, você consegue encontrar qualquer ponto da superfície terrestre. E a isso a gente dá o nome de coordenada geográfica. Então, a coordenada geográfica vai ser o cruzamento entre latitude e longitude. Bacana? Ali você consegue detalhar e conseguir com exatidão saber qualquer ponto da superfície terrestre. Maneiro! Então a gente conseguiu detalhar ali essas coordenadas geográficas. O que significa isso? Outra coisinha muito importante dentro de cartografia são as projeções. O que é projeção? Vamos lá comigo, olha só. A Terra, em nome de Jesus, é sabido, ela é um geóide. Ela não é um círculo perfeito. Ela não é um globo perfeito. Ela é um geóide. Maneiro. Então é muito complicado você conseguir pegar uma superfície que é 3D e colocar numa região 2D, numa área plana. Distorções vão aparecer. Lembra lá no iníciozão que a gente viu em cartografia, quando a gente explicou que cartografia, que essas técnicas vão sendo construídas para elaborar um mapa, beleza. Até hoje não existe nenhum mapa que é perfeito. Não existe nenhum mapa que consiga mostrar para a gente com exatidão o tamanho e a forma dos territórios. Existem distorções. E por que existem distorções? Porque é muito complicado você conseguir representar uma superfície circular, geoidal e 3D que é a Terra e colocar numa área plana. Mas por que eu vou colocar numa área plana? Pensa para navegadores, pensa para cartógrafos, pensa para aviadores. É necessário que você consiga visualizar o território por completo. E quando você tem um globo na mão, você não consegue visualizar esse território por completo. Uma parte está voltada para mim e outra parte está voltada para você. E para que eu consiga observar esse território de maneira completa, é necessário que eu plote ele, é necessário que eu coloque ele numa área plana, numa superfície plana. E aí quando eu pego esse globo, abro, para tentar colocar numa superfície plana, aí é que as distorções aparecem. Maneiro? Então fica com isso na cabeça. Não existe nenhum mapa que é perfeito em sua forma e também no tamanho dos territórios. Maneiro! Existem algumas projeções que foram criadas ao longo do tempo. E a ideia sempre dessas projeções era tentar representar de maneira mais fiel possível o projeto original, a Terra, que é a superfície esférica, da forma mais fiel possível, apesar de não conseguir. E aí a gente vai detalhar algumas formas de projeção. Vamos lá. Existe uma chamada projeção cilíndrica. O que é a projeção cilíndrica? É quando você vai lá, pega um cilindro, imagina isso e coloca num globo. E depois você vai lá e abre esse cilindro. E quando você abre esse cilindro, você acaba distorcendo territórios. Você acaba distorcendo áreas. As áreas mais polares são aquelas que você consegue visualizar com maior clareza essa distorção. Maneiro? Então vamos lá. Projeção cilíndrica. Coloca um cilindro, abre esse cilindro e aí você tem a visualização do território por completo. Um outro tipo de projeção é uma chamada projeção cônica. O que é projeção cônica? Como o próprio nome já diz, você vai lá, coloca um cone no globo e depois você vai lá e abre esse cone. Você não consegue observar o território todo na projeção cônica da mesma forma que você observa na projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica você consegue ter um detalhamento maior, uma visualização maior do território por completo, coisa que na projeção cônica você não consegue. E uma outra é a projeção plana. A projeção plana, também é conhecida como projeção azimutal,
é aquela que eu pego um ponto de referência de observação. Imagina que você está observando de cima um território, está observando uma área polar, por exemplo. E essa área polar que você está observando é a sua região com maior detalhamento. Quanto mais você se afasta dessa área de observação, quanto mais você se afasta desse seu ponto de observação, menos detalhamento você consegue enxergar. Essa área inicial que você escolheu como observação na superfície plana, ali na projeção plana, aquela você consegue observar com maior detalhamento. Maneiro? Então a projeção plana, projeção azimutal, você pega um ponto específico de detalhamento, de observação. E é ele que você consegue observar com maior detalhamento, tanto na forma quanto no tamanho. Quanto mais você se afasta dessa área, mais as distorções começam a aparecer. Maneiro? Dentro da projeção cilíndrica, existem algumas que são bastante importantes e relevantes para você ter na tua cabeça. Uma delas é conhecida como projeção conforme. O que é a projeção conforme? A projeção conforme é aquela que dá um valor maior à forma em detrimento do tamanho do território. Maneiro? Olha só essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado da projeção conforme. Você consegue observar que ela não é estranha aos nossos olhos, porque ela é mais comum. Até hoje, a projeção conforme ela é mais utilizada em livros de geografia, história, apostilas, enfim, é aquela que você consegue ver até hoje, atualmente. Apesar desse tipo de projeção ter sido feita há muito tempo, século XVIII, mas ainda assim ela é mais observada atualmente. Um tipo de mapa que utilizou a técnica conforme foi um mapa chamado projeção de Mercator. A projeção do Mercator foi uma projeção criada na época das grandes navegações e que utilizou a técnica da conforme, onde você dá mais valor ao formato do território em detrimento do tamanho. Você consegue observar que os territórios abaixo da linha do Equador, como América do Sul, África, eles foram reduzidos de tamanho. As áreas ao norte foram maximizadas. Você consegue ver pela Groenlândia. Groenlândia é um território que está ali do ladinho do Canadá. E ele foi muito maximizado. Ele foi muito superdimensionado. Pô, Groenlândia está maior do que o continente africano. Sacou? Ou seja, todo mapa ele vai ter um fim político. Se a ideia era criar um mapa na época das grandes navegações, naturalmente eu vou criar um mapa que eu vou valorizar muito menos as áreas que eu quero dominar, as áreas que eu quero explorar. América do Sul e o continente africano como exemplo disso. Maneiro? Projeção conforme. Uma outra que existe é a projeção equivalente. O que é a projeção equivalente? Também está dentro da projeção cilíndrica. A projeção equivalente é aquela projeção que, ao contrário do Mercator, vai dar mais valor ao tamanho do território em detrimento da forma. Um mapa que utilizou bastante a técnica da projeção equivalente foi a projeção de Peters. Projeção de Peters, uma projeção mais atual, século XIX, e a ideia da projeção do Peters era consertar as distorções causadas pelo Mercator. E você consegue observar pela projeção do Peters que ele pega as áreas que foram reduzidas pelo Mercator, América do Sul, África, e aumenta, estica. Ela fica estranha aos nossos olhos. Não é tão comum você observar esse tipo de projeção. Parece que ela foi esticada. Parece que algumas áreas foram esticadas. E porque ele quer consertar aquela área que foi reduzida pelo Mercator e está tentando chegar ao tamanho real. E ele pega as áreas que foram aumentadas pelo Mercator, as áreas ao norte, Europa, Ásia, Rússia, por exemplo, Estados Unidos, e reduz para tentar chegar ao tamanho que deve ser esse território. Tá vendo a Groenlândia? Era grandão lá no mapa do Mercator e no mapa do Peters vai reduzir um pouquinho. Maneiro? Então, projeção do Peters relacione a projeção equivalente. Projeção do Mercator relacione a projeção conforme. Maneiro? Uma outra projeção que está dentro da projeção cilíndrica é uma chamada projeção afilática. Essa daí, ela acaba não dando valor à forma, ao tamanho, ao ângulo, não vai dar valor a nada. Mas a ideia principal desse tipo de mapa
é tentar chegar à superfície real. Tanto que você consegue observar que os meridianos fazem curva, ou seja, mesmo numa área plana, a ideia principal é tentar chegar à superfície esférica da Terra, mesmo estando numa área plana. Legal? Lembra que a gente falou da projeção plana, azimutal. Ela também pode ser conhecida como projeção também equidistante. Legal? Show de bola! Aqui eu trouxe algumas informações nesse primeiro vídeo falando de cartografia. Mas fica na atividade que não é só isso. Tem mais coisa, tem escala, tem fuso horário, tem mapa de curva de nível, tem coisa pra caramba pra gente trocar ideia. Beleza? Então, continua na sequência que vai ter mais. Valeu, tchau, tchau e comenta, compartilha, toca sininho, faz o que você quiser. Esse vídeo é nosso.